O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 5 de abril de 2025, você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Conheça a Boutique do Cuesta, dado que a Boutique do Cuesta é uma consequência da parceria entre o Cuesta Verde e a Loja do Conservador. Sim, a Loja do Conservador, que comercializa camisetas, canecas, bonés e muitos outros produtos. Tudo feito com o que há de melhor e exclusivo para o patriota moderno. Acesse a Boutique do Cuesta, cujo link está na descrição, e se torne um conservador ou conservadora por dentro e por fora. É isso aí, gente. E chegamos. Amanhã é o dia da manifestação. Espero encontrá-los todos na Paulista. Estarei lá. E antes de seguir, eu quero falar uma coisa. Eu já falei disso em outras oportunidades, mas tem que repetir, porque a função minha como intelectual é orientar a direita, principalmente. Porque tem pessoas aí que se dizem ser artistas. Cada um fala o que quer, mas essas pessoas estão se posicionando contra a anistia, uma coisa de muito mau gosto, e o pessoal da direita está revoltado e fala, eu já falei, vocês têm que ser generosos com essas pessoas. Sim, vocês têm que combatê-las com generosidade. Pois elas não pegaram a obra delas, que elas dizem que é a razão da vida delas, e colocaram no mesmo balaio da panfletagem, ou seja, transformaram sua obra numa panfletagem política. Ou seja, trate então a obra delas como panfleto. Você está andando na rua, alguém te dá um panfleto, o que você faz? Você olha, é do seu interesse, você dobra, guarda no bolso e leva para casa. Não é? Você amassa e joga no lixo mais próximo. Sejam generosos. Trate a obra dessas pessoas como panfleto, como panfletagem. Dito isto, livro de oração em mãos, quem não tiver mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço a Nosso Senhor El Cantare que não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente. Esse programa aqui, data especial, é o programa de número 300. E esses programas, geralmente, com esses números emblemáticos, eu faço um evento especial, com balões, uma cenografia, eu gosto disso, mas você sabe, eu não estou com esse entusiasmo. Mas em todo caso, não é por isso que eu vou tratar a coisa com um pouco... Não vou tratar com a importância que ela tem. E decidi, para Tata 300, tratar de uma música que eu compus em parceria com o Renato Pop, que ela é inspirada num filme que é inspirado neste livro aqui. Warriors, Selvagens da Noite, de Sol Yurik. E há uma distância bem grande entre o livro e o filme. Tanto é que no prefácio do livro, o senhor Yurik fala que quando ele vendeu os direitos do livro, ele viu que o filme fala de uma coisa que ele não escreveu. O livro trata de uma coisa e o filme de outra. Em todo caso, eu atirei no que vi e acertei o que não vi. Mas vamos ver. Em 14 de março de 2021, meu parceiro Renato Pop me enviou uma melodia para que eu colocasse letra nela. De noite eu assisti o filme The Warriors, Os Selvagens da Noite, que foi lançado em 1979 sob a direção de Walter Hill. Esse é um daqueles filmes que eu assisto desde que era moleque e não me canso. É como Um Dia de Fúria, que foi veiculado em 1993 sob a condução de Joel Schumacher
em que William Foster, vivido por Michael Douglas, se cansa dessa merda que é chamada de vida e sai por aí tentando emendar o mundo na porrada. Em 17 de maio de 2021, eu encaminhei para o Renato Pop uma letra inspirada em Os Selvagens da Noite, na qual se lê que alguns violentos jovens se movem, bem depois que todas as sombras somem, no breu absoluto, não só o breu físico, mas do espiritual, em que se ignora a transcendência. Sempre prontos para mostrar que são homens, já que a morte irá chegar com apreço, conduzindo a foice como adereço, pois jamais irá trocar de endereço. Por quê? Como é sabido no meio místico, ninguém vai antes da hora ou depois do combinado. No fio da navalha está toda a dor que há. A dor do ardor no andor do horror. Em 19 de maio de 2021, ele me enviou a primeira gravação e, consequentemente, no mesmo dia, me pediu mais 2 estrofes de 3 versos. E, em 4 de junho de 2021, eu lhe encaminhei o que ele queria, que se lê que o amanhecer os enxota para o esgoto, pois a cicatriz do mais bravo rosto mostra que não é mais do que um garoto. Neste trecho, eu me inspirei no livro H é a Ciência, de Friedrich Nietzsche, que lia, à época, exatamente no trecho cunhado de ferrugem, em que se lê que é necessária a ferrugem, não basta ser afiado. Senão, dizem sempre de ti, é muito novo. Pois quem cede o leito para o inimigo, sem pestanejar, lhe dá um castigo, pois não dará para a morte um amigo. E aqui, embora pareça uma contradição com o que foi dito, é uma confirmação. Uma confirmação de que, no plano temporal, ninguém é imune à burrice. Logo, para quem gosta de bradar, só vai acontecer quando chegar a hora, fica um aviso. A morte não volta de mãos vazias. Recentemente, em 2025, eu li o livro que deu ensejo ao filme, cujo autor é Sol Yurik, que foi oficialmente publicado em 1965. Onde surge uma curiosidade. A letra que escrevi está mais próxima do livro do que do filme, porque o livro trata de gangues de moleques que querem mostrar que são homens por meio da pancadaria, quando no filme se vê que são gangues de marmanjos que já estão estabelecidas. Mas como é que você conseguiu fazer uma letra que trata do livro se o filme se distanciou dele? Me pergunta Miriam Big Pig. Por quê? Quando assisti ao filme, eu me fiz a seguinte pergunta. Como é que esses caras chegaram aí? Afinal, gangue é coisa de moleque, de gente incoerente. E marmanjo incoerente não presta nem para virar vagabundo. Não que haja alguma coerência na vagabundagem. Entretanto, o sujeito precisa ter um mínimo de semancol para manter a cabeça grudada no pescoço. Então, em 8 de junho de 2021, Renato Pop criou uma nova melodia para a letra. E, em 16 de junho de 2021, foi lançado o clipe oficial da música, cujo link está na descrição. Ademais, há um ponto de intersecção entre a música, o filme e o livro, e ele ocorre no Parque Fun Cortland, no Bronx, em Nova York, onde Ismael Rivera, que no filme ganhou a alcunha de Cyrus e foi interpretado por Roger Hill, reuniu as principais gangues da cidade para fazê-los saltar da condição de moleques para de homens. O que fez ao ministrar uma palestra em que pretendia jogar um pouco de discernimento na razão da rapaziada, dizendo-lhes que todos estavam perdidos desde o princípio até agora e estariam perdidos até suas mortes. Se dessem sorte, morreriam rápido. Se não dessem, se arrastariam pelo resto da vida cercado de crianças como seus pais, sendo nada mais que sujeitos desprezados e mão de obra barata para o sistema. Alguns virariam drogados ou psicopatas. Claro, eles poderiam ser assistentes sociais ou informantes da polícia, mas aquilo alimentava o sistema também. Ou achavam que conseguiriam encontrar saída roubando,
fazendo carreira no crime, não havia oportunidades para eles. Trabalho duro não era recompensado. Tudo que fariam seriam bater umas carteiras aqui e ali até que fossem pegos, condenados e passariam um terço de suas vidas lá dentro. E se a polícia não desse um jeito, os ladrões dariam cabo deles. Se ser duro era a solução, onde estavam os durões mais velhos agora? Onde estavam todos os camaradas perdidos e todos os heróis presos? Mas com mais homem era um homem num grupo em vez de um homem só? Sairiam graças à força de seus punhos, à insanidade de suas motivações ou por serem muito machos? A América não era cheia de histórias como aquelas? O mesmo céu iluminado pintava heróis que deram certo por meterem as caras. Um pouco de sorte era só o que bastava. Não há esperança, a não ser que me ouçam. O que deveria ser feito? A qualquer hora, havia 1000 membros fiéis. 40.000 se contassem os aliados recorrentes. 60.000 contando os desorganizados prontos para lutar. Era o suficiente para 4 divisões do exército. Com as mulheres, chegariam fácil a 100.000. Com o tempo, uma gangue poderia mandar na cidade. Vocês sabem quanto é 100.000? Há apenas 20.000 policiais. Por que a maior força, 100.000 da cidade, deveria ser humilhada pelo inimigo e pelos outros? Nós cobraríamos impostos da cidade e dos sindicatos do crime. Irmandade. Há 100.000 irmãos e irmãs. Agora somos todos irmãos. Não ligo para o que vocês digam. Eles querem nos fazer pensar que somos todos diferentes. Então lutamos em gangues de negros, de brancos, de porto-riquenhos, de poloneses, de irlandeses, de italianos, de maus e de nazistas. Mas a mão de ferro quebra a cabeça de todo mundo da delegacia do mesmo jeito. E quando aquele juiz faz pouco caso da gente, nos manda para o reformatório ou a prisão da ilha Hiker ou a penitenciária, eles nos tratam como se nós, ou um, ou todos, tivéssemos a mesma mãe e eles fodem as nossas mães e isso nos torna irmãos. Bonito? Contudo, esse lampejo de coerência que passou pela ideia da molecada foi por tão pouco tempo que nem deixou saudade, dado que, por não serem homens, se apegaram em coerência e Cyrus é baleado por um idiota, conquanto que no livro ele é baleado por uma manada deles. E por aqui encerramos o texto de hoje. Interessante esse discurso, porque nós estamos falando muito da questão eles falam muito, ultimamente, estão falando muito de democracia. Democracia, o que é? O voto é a opinião da maioria. É a vontade da maioria. E até discute-se muito essa questão que ocorreu amanhã, vai se falar disso muito do 8 de janeiro, porque pouco antes da eleição, o responsável pela eleição veio a público falar de um jogo que foi roubado, e foi claro, conforme-se com o resultado, ou seja, ele veio a público antes, e nos informa que a decisão da maioria não vai ser respeitada e desconforme-se. E a gente precisa entender isso que o Cyrus falou, ou Ismael Rivera, fica o gosto de cada um. Quando ele começa o discurso aqui, ele começa, moça, ele está falando para jovens, isso que você entender, gente incoerente, porque o adulto não vai se meter com gangue. Até aqui tem no livro, tem uma parte aqui, não quero dar spoiler, que para um personagem, um cara que seria o cunhado dele, que dorme com a irmã dele, naquela vida desgraçada que eles levam na periferia, ele fala, cara, se eu parar com o cara é um drogado, inclusive um Zé Droguinha aí, mas essa coisa de moleque, cara, essa coisa de gangue, cara. Arranjar alguma coisa decente pra falar, ficar dando de homem com essas gangues, levar o quê? Leva o quê? Leva nada. Então, o Ismael Rivera, o Cyrus, ele mostrou pra eles aqui, ó. Vocês são a sobra, vocês são a base da pirâmide hierárquica.
Vocês são aqui, o resto, o que sobra dentro do sistema. E vocês só... E aí quem fala, vocês podem morrer rápido, uns virariam drogados, outros psicopatas, uns podiam ser assistentes sociais, uns informando da polícia. Ou seja, gente que não aspira a nada mais do que sobreviver. Ou seja, esse tipo de gente, eles estão mais perto da vida do animal do que do ser humano. Eles estão mais perto da existência de um animal do que de um ser humano. E aí os Círios, sabendo que são moleques, eles não têm condição intelectual de avançar, ele mostra para eles uma nova realidade. Vocês são a maioria. E aqui ele fala. Ele mostra o que deveria ser feito. A qualquer hora havia 1.000 membros fiéis, 40 mil se contasse os aliados recorrentes, 60 mil contando os desorganizados prontos para lutar. Era o suficiente para 4 divisões do exército. 4 divisões. Com as mulheres chegariam fácil a 1.000. Aí ele fala, com o tempo, uma gangue poderia mandar na cidade. A união, a maioria. Vocês sabem quanto é 100 mil? Há apenas 20 mil policiais. Ou seja, em questão numérica, eles podiam passar por cima da polícia facilmente. Facilmente. É claro que o que o Ciro está mostrando aqui está mostrando uma condição. Precisaria de um preparo para isso. Isso, cara, faltaria o preparo técnico. Mas aqui é muito aquilo que Sun Tzu fala na Arte da Guerra. Comandar escala de comando, que é piramidal. Você comandar um é como comandar 10. Comandar 10 é como comandar 100. E, consequentemente, é como comandar é como comandar milhões. É assim que um bom líder monta o campo de comando dele. Ele não precisa falar com um por um. Ele usa um só. E é piramidal. E esse pessoal já estava na base da pirâmide. Agora vamos fazer a insurgência contra a sociedade. Nós não queremos mais ser essa base. Nós somos a maioria. E aí ele fala, é interessante que ele fala para vocês, podem ir para a cadeia, os bandidos vão acabar com vocês, ou a polícia ou os bandidos, vocês não são nem da polícia nem dos bandidos, por isso que ele fala. Por isso que ele fala, ó. Cadê aqui? Nós cobraríamos impostos da cidade e dos sindicatos do crime. Nem o crime ia bater de frente com eles. Mas eles precisariam entender isso. Que é a mente daquilo, baseado naquilo que Lincoln fala. Porque esses Círios tinham uma visão filosófica. Porque ele fala, eles querem nos fazer pensar que somos todos diferentes. Então lutamos em gangues de negros, de brancos, de porto-riquenhos, de poloneses, de irlandeses, de italianos, de maus e de nazistas. Mas a mão de ferro quebra a cabeça de todo mundo na delegacia do mesmo jeito. E quando aquele juiz faz pouco caso da gente, nos manda para o reformatório ou a prisão da ilha de Riker ou a penitenciária, eles nos tratam como se nós, ou todos, tivéssemos a mesma mãe. E eles fodem as nossas mães. E isso nos torna irmãos. Entenderam? Nós somos a maioria. E a gente precisa entender muito isso no Brasil de hoje, porque o topo da pirâmide está tratando qual que é a ameaça hoje para a pirâmide hierárquica. Os patriotas. Nós somos a maioria. Disparado. E eles querem perverter essa cultura, a cultura da democracia, que é a opinião da maioria. Então, a gente precisa entender muito esse discurso do Ciro e entender, principalmente, qual que é a diferença, o que não deu certo, porque o Ciro acabou morto. Ele estava falando por moleque, e moleque é incoerente. Por isso que eu falei. Isso que eu encerro aqui com esse verso. O amanhecer os enxota para o esgoto, pois a cicatriz do mais bravo rosto mostra que não é mais do que um garoto. Por aqui eu encerro o texto de hoje, ok, gente? Dito isto, hora de passar o chapéu. Eu tô sem o chapéu aqui, vou pegar no pé do Red, que hoje esfriou. É hora de passar o chapéu, a hora que eu mais gosto, que é a hora
Vocês também gostam que a hora que eu ganho uma graninha, né, gente? É a hora de encher o bolso do Cuesta para a gente continuar esse trabalho fantástico, continuar adquirindo livro, continuar podendo trazer esse pensamento mais sofisticado, que é um pensamento de ordem filosófica, se você passar, que é a questão da democracia, é das grandes questões da vida. Você vê, como o Ciro fala, nós somos 100 mil, eles são 20 mil. O elemento repressor do Estado é 20 mil. Nós somos a maioria. Claro, aí passado daí, ele foi morto pelos incoerentes. Ele precisaria começar a jogar coerência, ou seja, prepará-los para eles fazerem frente a esses 20 mil. Isso daí seria tema para um outro livro. Mas como o Ismael Rivera Cyrus foi morto, não tivemos os selvagens, os The Warriors 2, não tivemos a sequência. Ok? Mas, dito isso, estou disponibilizando na descrição do programa os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, o meu livro aqui, A Máquina da Verdade, nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Vou dar para a molecada, para já começar. É que tem um pouquinho de noção disso, da questão de democracia nesse ponto de vista da maioria. Não é, o que eu vou falar, não é voltado para isso, mas como eu trato a passagem da infância para a vida adulta, ou seja, quando a criança o adolescente vai perdendo a incoerência e adquirindo elementos de coerência, ele passa a ter noção disso também, do contexto de maioria. Na sequência, eu estou disponibilizando o meu outro livro aqui, A Saga de Kid Winchester, para os adultos. Aí tem o curso Fundamentos do Exorcismo e vamos para o método de arrecadação de fundo por via direta. O apoia-se do blog O Mochileiro Místico, o Pix, para você já mandar a sua contribuição daí, e o PayPal para os acólitos do estrangeiro, gente. Vamos ajudar o Cuesta, porque o Cuesta precisa de mais força para crescer. Você vê, olha o trabalho que eu estou fazendo aqui. Imagina se eu conseguir montar uma equipe, hein, gente? Imagina. Que coisa fantástica. Bem, na sequência, então, temos o link da boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador para as próximas manifestações. Aí ao álbum do meu parceiro, com letras de Mateus, do meu parceiro Renato Pop, onde está essa música aí, Violentos Jovens. E aí na sequência eu estou disponibilizando o link do vídeo Violentos Jovens, que está no YouTube, e The Warriors original trailer, Walter Hill, 1979, o trailer original oficial do filme, para quem não assistiu já se inspirar aí, assistir, ouça a música, leia o livro e veja o filme. Ó, isso é um trabalho intelectual, gente. Como ser intelectual? Isso é um trabalho de ordem intelectual, que você vai fazer as conexões. Isso aí é um trabalho para quem quer seguir a vida intelectual. Aí tem o contato do Cuesta, para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. Aí tem o grupo do Cuesta no Facebook, o grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp. E por fim, Naldos Bar, o ponto do encontro dos acólitos. Eu não irei lá porque estou em São Paulo, mas você que está em Santos, São Vicente, você que está descendo para a Baixada, aproveita, está o endereço aqui, vai lá no Naldo, tomar uma birita lá, comer um pastel. Eu tive na quinta-feira lá, comer um pastel, mas que pastel gostoso que o Naldo fez. Ele faz com carne moída, vinagrete, um queijinho assim, pelo amor de Deus, o negócio é muito bom. Agora, semana que vem teremos os outros programas da série e, atenção Denilson, próximo evento, regras para erradicar os radicais, princípios inegociáveis, no sábado, dia 12 de abril de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas. Depois da live das Filhas do Mestre, que as Filhas do Mestre fazem o programa no segundo sábado de cada mês, você venha para o Cuesta e assista no sábado, dia 12 de abril de 2025, às 8 horas, regras para erradicar os radicais, princípios inegociáveis. Ok, gente? Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!